agradeço pelo tema dessa pregação de hoje, que é o que o missionário vai fazer aqui, orar. Ele veio orar, e nós queremos o poder da oração, porque a palavra nos fala que a oração que o justo pode muito os seus efeitos. Quer dizer, ela não pode alguma coisa, ela pode muito, glória a Deus. Então, através da oração do missionário, eu já creio que não sou eu, mas é Deus que quer falar com vocês. O Deus que quer falar para vocês, não eu. Não a nós, mas ao seu nome da glória. Da glória ao teu nome, Senhor. Que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor cresça e que a gente diminua, glória a Deus. Pois nós não temos lugar para a honra, é para Deus, glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos exorta a isso, a orar. Oração é uma comunicação entre as duas pessoas. Oração é uma petição ou uma declaração, é algo que se promove ali no ambiente onde há alguém que está declarando aquilo que deve ser falado e outro que está a ouvir o que está sendo declarado. Então a oração é isso, é você proclamar uma ação na qual você ora, glória a Deus. Então isso é a oração. E Deus, Ele quer isso. A maneira que Deus encontrou para nos dar um acesso ao seu trono é através da oração, glória a Deus. Jesus, Ele anuncia o dever de orar sempre e não desistir. Orar e perseverar. Perseverar na oração. E Ele nos dá o exemplo de uma viúva que estava necessitada de uma resposta, de uma causa da justiça, e havia um juiz na cidade que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Ele era muito arrogante, e aquela mulher, e aquele juiz, ele fazia o que bem entendia. Ele julgava as coisas da maneira que ele achava conveniente, ele dava ouvido a quem queria, mas a mulher ficava importunando sempre: faz justiça à minha causa. E aquele juiz olhou para aquela mulher e disse assim: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, mas por essa mulher me importunar muito, eu farei justiça a ela, para que ela não venha mais a me incomodar. E Jesus dá o exemplo: se esse juiz, sendo mau, ele atendeu a causa daquela mulher, quanto mais o nosso Pai, o juiz do nosso Pai, o juiz eterno, que é Deus, não julgará as vossas causas, não responderá às vossas petições, se clamares a Ele dia e noite, glória a Deus. Então é uma questão de perseverança. Eu já trouxe algumas vezes aqui uma reflexão sobre a oração, mas há uma perseverança em trazer. E também a oração, ela é uma ferramenta que deve ser usada com muita perseverança, glória a Deus. E Deus escuta, e Deus nos ensina a orar, e nós nos comunicamos uns com os outros, contando nossos problemas, anunciando os nossos desejos, as nossas causas, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Nós confiamos uns aos outros as nossas necessidades, mas diante de Deus, quem tem sabedoria suficiente e fé para se ajoelhar e declarar a Ele todas as coisas que você está passando, todos os problemas, todas as suas necessidades, tudo aquilo que você quer, os teus sonhos? Ele quer ouvir você, porque muitas vezes a pessoa, ela julga dessa maneira, ela diz: não, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele já sabe o que eu preciso.
mas você não é humilde o suficiente para se ajoelhar e rogar e clamar a Deus a tua necessidade? Será que Deus tem a obrigação de responder aquilo que você quer? E será que você não tem humildade suficiente para clamar e orar e rogar e pedir e suplicar diante de Deus aquilo que você precisa? Deus espera isso de você. Glória a Deus. E nós temos alguns exemplos aqui da palavra de Deus. Em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, fala a respeito de Jesus. Jesus Cristo, ele era muito famoso, né? Porque as pessoas vinham de longe para ouvir os ensinamentos de Jesus, para receber o poder de Deus que era manifestado em sua vida através de curas e maravilhas. E a sua fama, porém, se propagava ainda mais. Hoje nós vemos alguns pregadores, algumas pessoas que Deus atribuiu a ele os dons de cura, ou dom de maravilhas, ou dom de revelação, e essa pessoa, ela quer a cada dia alcançar mais fama e mais conhecimento das pessoas. Mas Jesus, a sua fama se propagava ainda mais, ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Então, as pessoas que tinham algum problema iam a Jesus. Isso também é o tipo de oração. Você ia a Jesus porque você sabia que ele era um representante de Deus. Hoje é assim também. Jesus, ele é o representante de Deus. E ele fala que quando estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meu voz. E ele também declara: quando quiseres falar ao teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está no céu, secretamente, e ele publicamente te recompensará. Então Deus espera que nós tenhamos uma vida de comunicação e oração. Nós temos que declarar diante de Deus aquilo que nós precisamos. Você muitas vezes fala para um colega seu, um amigo, uma amiga, aquilo que você deseja, e você às vezes não tem a iniciativa e a sabedoria de declarar isso a Deus. Então, como é que você vai receber de Deus algo se você não está pedindo? Amém? A palavra de Deus fala assim: até agora nada recebeste, porque nada pediste. Então, muitas vezes a pessoa não pede e sente como se fosse uma obrigação de Deus entregar aquilo que a pessoa necessita. E ali estava Jesus, sua fama se espalhando e ele ficando famoso, mas isso não era do interesse de Jesus. O que é que ele falava, fazia? Ele, porém, fazia retirá-los para os desertos e ali orava. Então, Jesus, ele estava muito famoso e sempre muito procurado. Mas não era a intenção de Jesus ser famoso, nem ser procurado para que ele fosse engrandecido, mas ele procurava glorificar o Pai que está no céu. Ele falou: eu vim para que o meu Pai seja glorificado. O que era que ele fazia? Ele, quando recebia muita gente lá que estava ali o venerando e o admirando pelas suas maravilhas, pelo seu poder, ele se retirava para o deserto e ali ele orava. Então, isso é um exemplo de que Deus, Jesus, através da sua conduta, Deus está nos mostrando que quando você sentir que algo está querendo envolver sua vida para que o foco que é glorificar Deus, afastar você de Deus, procure orar ao Senhor para que você seja livre, porque Ele nos ensina a oração: não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal. Às vezes você cai na tentação de achar que você ou prega bem, ou canta bem, ou você é uma pessoa comunicativa, ou você é uma pessoa muito querida, e você acha que você é muito importante. E isso não é bom, porque todos somos iguais. Nós temos que ter essa visão.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, você tem que observar e olhar para as pessoas como de igual para igual. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Você tem que ver naquele que você acha que tem alguma capacidade, um valor, o mesmo valor que você tem. Não subjugar a pessoa pelo conhecimento ou pela condição social. Você tem que olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se a luz que é de ti, que são os teus olhos, forem trevas, quão profundas são essas trevas? Elas vão te consumir. Então, Deus quer isso, que a gente olhe a situação e procure pedir a Deus para não se livrar da tentação. Glória a Deus. Nós temos aqui também um exemplo em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22 e 23, algo bem interessante que a palavra nos declara. A palavra nos diz: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, Deus, quando Ele faz algo por você, e às vezes você é até glorificado, a Bíblia fala assim que a todos quantos chamou, a eles que justificou, e aos que justificou, a eles que santificou, e a todos quantos santificou, a eles também glorificou. Então, às vezes você é glorificado entre as pessoas, entre os homens. Como Daniel orava 3 vezes ao dia, e ele foi glorificado. Mas o foco de Daniel não era receber a glória, era transferir a glória para Deus. Aleluia. Quando o rei chamou Daniel para interpretar o sonho, e o rei já estava pronto para eliminar todos os magos, feiticeiros, adivinhos e sábios do seu reino, Daniel orou junto com seus amigos, e Deus deu a resposta do sonho do rei. Não era só um sonho, mas ele tinha que declarar o que o rei tinha sonhado, e depois interpretar o que significava aquele sonho. E isso ninguém tem conhecimento. O diabo não tem conhecimento dessa natureza. Então, Daniel chegou e disse: o que o rei deseja, nem os homens e nem ninguém pode revelar, mas só Deus que está no céu tem revelação para isso. Então, quer dizer, Daniel não quis a glória para ele. Daniel poderia dizer: Deus me revelou. Simplesmente ele disse assim: só Deus tem o poder de revelar isso que o rei quer. Então, Daniel declarou a glória de Deus. Ele expressou o que Deus precisava ali, o povo precisava ouvir, para que o nome de Deus fosse glorificado. E é por isso que o nome de Deus é engrandecido e as pessoas são glorificadas, mas as pessoas não entendem que a glória é para Deus. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo. Deus não desampara o povo, não é porque ninguém é bom e merece, mas é por causa do seu grande nome. Glória a Deus. Deus, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque a prova é o Senhor fazermos o seu povo. Então a prova é a Deus nos escolher para ser o seu povo. Isso é um privilégio que são poucos que têm. Nós olhamos, irmãos, a palavra de Deus fala assim: aquele que quer gloriar, glória-se nisso, conhecer o Senhor. Então, alguém quer se gloriar, glória porque chegou ao conhecimento do seu coração e ao seu espírito quem é Deus. Chegou a oportunidade que Deus deu para que ele viesse ter um novo nascimento, não da carne, mas do espírito. Então, este é o motivo pelo qual o homem deve gloriar-se. Gloriar-se no Senhor, glória a Deus. Então, porque aprova ao Senhor fazer do seu povo. E quanto a mim, Samuel fala: longe de mim que eu peque contra o Senhor. Veja essa declaração de Samuel. Ele fala assim: longe de mim que eu peque contra o Senhor. Por que ele está falando isso? Ele fala: deixando de orar por vós. Glória a Deus. Então, você deixar de orar é um pecado diante de Deus. E as pessoas não têm noção de consciência disso. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós.
Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, como Samuel era sacerdote, profeta e juiz, ele tinha a sabedoria de Deus, e ele tinha o conhecimento dos ensinamentos das Escrituras. Então ele quis declarar ao povo que deixar de orar, deixar de desejar o bem ao seu próximo é um pecado diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos também em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12 também, o ensinamento do apóstolo Paulo fala: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então alguém trouxe uma mensagem do povo, daquela congregação, daquela cidade de Colossos, a congregação que Paulo tinha ministrado, tinha perto daquela igreja, trouxe as questões daquela igreja. E Paulo, vendo o que estava acontecendo e confiando em Deus e sabendo que o poder da oração poderia modificar as coisas, ele falou: por essa razão nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Glória a Deus. Vejam só que oração profunda. Orar a Deus para que a pessoa seja cheia do conhecimento da vontade de Deus. Glória a Deus. Então, quando você ora dessa maneira, para que a igreja, nós devemos orar para isso, para que essa igreja seja cheia do conhecimento da vontade de Deus. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Então, que nós possamos ter discernimento da vontade de Deus para a nossa vida, para a sua igreja, para o seu povo, para o propósito que Ele tem estabelecido para nós. E pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Glória a Deus. Então, veja só que privilégio que Deus pode nos dar. Deus pode nos encher do conhecimento da sua vontade. Deus pode nos atribuir um poder de sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual é um tipo de discernimento que você chega dentro da situação e você sabe como se comportar dentro daquela situação e como você pode aconselhar dentro daquela situação. Isso é sabedoria espiritual. Glória a Deus. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. E também, ora, para que eles pudessem andar de maneira digna diante de Deus, dando bom testemunho e fazendo com que o nome de Deus seja glorificado, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Glória a Deus. O que é que Jesus fala? Que nós devemos praticar as boas obras para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então nós temos que frutificar em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós temos muito, irmãos, a aprender de Deus. E nós estamos, às vezes, como um bebê engateando diante de Deus, e nós já devíamos ter um conhecimento mais profundo da vida espiritual, do mundo, desse reino, né? É um reino que Deus estabeleceu, chama-se o reino de Deus. O reino de Deus, ele é baseado em paz. Onde você chega, você leva a paz. Ele é baseado em cima de justiça. Você, onde chega, você consegue convencer as pessoas que a verdadeira justiça é a justiça de Deus. E essas pessoas passam a ter o conhecimento e passam a ter a percepção do que é uma justiça. Porque a justiça que há entre os homens, ela é sempre corrompida. Mas a justiça que é na lei de Deus, ela é uma obra perfeita. Glória a Deus. Então, andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda a obra, crescendo no conhecimento de Deus. Que Deus faça isso por nós, irmãos. Ele nos dê conhecimento
da sua vontade, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos faça crescer nesse conhecimento, glória a Deus, fortalecidos em todo o tempo. Quer dizer, fortalecidos em todo o tempo é na hora mais difícil de tristeza, angústia, desespero, perseguição, você está forte. O apóstolo Paulo, ele declara que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando ele está fraco, ele sabe que ele é forte. Porque quando ele está fraco, a sua vida em comunhão e oração diante de Deus é mais intensificada. Ele busca mais a Deus, ele ora mais, ele clama e ele declara diante de Deus sua total dependência, e ele busca o socorro do Senhor. Glória a Deus. Fortalecido em todo o poder, segundo a força da sua glória, da glória de Deus, em toda a paciência. Glória a Deus. Então, para suportar perseguições, para você ter uma vida que tenha um domínio próprio, uma vida moderada, uma vida com temperança, você tem que ter a paciência diante de todas as situações. Você tem que ter a paciência para na hora de uma afronta, você ter um domínio e ter um controle. Isso chama-se domínio próprio, temperança, moderação. Tudo isso faz parte da paciência. Longanimidade com gozo. Longanimidade quer dizer paciência na tribulação. É você passar por as demandas e você ter paciência, você suportar aquela situação e você dar exemplo aos demais. Quando as pessoas observam a sua vida, eles glorificam a Deus que está no céu, porque eles olham e dizem: como pode uma pessoa passando por tantas dificuldades, por tantos apertos, por tantas dores, e ainda andar com essa paciência, com essa longanimidade, que é suportar as aflições na tribulação, e com paciência ainda glorificar o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, nós temos também aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, mais uma recomendação e um conselho do apóstolo Paulo. Porque Paulo era louco de oração, e ele sabia o poder que tinha a oração, e ele sabia a necessidade da comunicação do homem com Deus. Por isso ele declara: orai sem cessar. Glória a Deus. Orando em todo o tempo. O que é você orar em todo o tempo? Não só na igreja, na sua casa, mas você vai fazer uma viagem, você vai em busca de um emprego, você vai em busca de um negócio, você vai estudar, e tudo você tem que orar, orando sem cessar. Orando é sempre declarar: Senhor, me protege, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua luz, eu preciso da tua mão a me guiar. Então você sempre orando a Deus, orando sem cessar. Glória a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, ele declara algo para que nós possamos observar. Porque o Apocalipse declara que o fim está próximo, né? E nós vemos os acontecimentos. Jesus fala: quando vemos terremotos ou rumores de guerra e a apostasia e tantas outras coisas que têm surgido, a pessoa tem que cada dia mais se aproximar de Deus. E já está próximo o fim de todas as coisas, o fim está próximo. O apóstolo Pedro declara, e nós sabemos que pelos acontecimentos, pelos sinais, Deus já mostra que o fim está próximo. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Glória a Deus. Então, vigiar em oração é você orar em todo o tempo. Muitas vezes você está
seduzido por algo que vai te levar ao abismo, à condenação, à morte. Aí você, às vezes, através daquilo que lhe é ofertado, daquilo que diante dos seus olhos é agradável, você não ora, você se entrega, e o fim é a morte. A Bíblia fala que há caminhos que aos olhos de Deus não são bons, mas o seu fim é a morte. Glória a Deus. Então, portanto, se ele sofre, vigiai em oração. Glória a Deus. Nós temos ainda aqui em Daniel, capítulo 9, versículo 23, mais um exemplo do poder da oração. Daniel, capítulo 9, versículo 23. No princípio das tuas súplicas, Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, foi o anjo também que trouxe um anúncio a Maria de que ela ficaria grávida e daria luz ao Messias, daria luz ao Salvador, que é Jesus. Gabriel, ele trouxe mensagens importantíssimas que as Escrituras declaram. E Gabriel também foi enviado por Deus para que pudesse atender uma oração de Daniel. Glória a Deus. Como Daniel era um homem de oração, Deus respondeu a sua oração. Isto é o poder da oração. Então, Gabriel declara: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. No princípio de Daniel era tão amado, e a sua fé era tão grande diante de Deus, e a sua devoção, a sua dedicação ao Senhor era tão grande, que no princípio Deus já ouviu a oração e já mandou a resposta. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim. Gabriel disse. No princípio, quando ele começou a oração, Deus falou: vai, Gabriel. Então saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Glória a Deus. Por quê? Daniel era muito amado porque era um homem de oração, era um homem que buscava o Senhor. És muito amado. Considera, pois, a palavra, entende a visão. Então, ele trouxe uma resposta para o fim dos tempos. Trouxe uma revelação para Daniel, porque Daniel orou e pediu uma resposta a Deus. Agora, também, a respeito dessa questão da oração, nós temos 1 Reis, capítulo 8, versículo 38 e 39. Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 38. Então, Davi, ele decidiu que construiria uma casa ao Senhor, um templo, para que a arca de Deus ela fosse depositada naquele lugar. E Deus não permitiu que Davi construísse aquela casa para que a arca pudesse ser depositada. Na verdade, o templo, né? E isso será construído no reinado do teu filho Salomão, pois no teu reino houve um derramamento de sangue. Então, aquela casa foi construída e Deus enviou essa profecia. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada uma chaga do seu coração, quer dizer, você primeiro tem que conhecer onde é que você tem uma falha diante de Deus. Você tem que declarar se é na vaidade, se é na arrogância, se é na ignorância, alguma coisa que você não tem controle, uma chaga do teu coração. Então, teu povo Israel fizer conhecendo cada uma chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa. Então Deus falou: se vocês observarem os seus maus caminhos e vocês clamarem a mim, reconhecendo que vocês são pecadores e precisam do meu perdão e precisam da minha ajuda, se vocês fizerem a oração entendendo
as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, Deus ouve nos céus, que é o assento da sua habitação. A Bíblia fala que o céu é o trono de Deus, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos. Então, Deus vai abençoando cada um segundo o seu caminho, e segundo vives o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos de homens. Glória a Deus. Então, Deus conhece o coração de cada um que é cristão, e Ele sabe o que se passa, e Ele sabe aquele que precisa ser repreendido e castigado, e sabe aquele que necessita e precisa ser exaltado, porque Deus, Ele exalta ao abater, mas ao arrogante e ao exaltado Ele humilha. Glória a Deus. Então, aleluia. Glória a Deus. Então, para terminar, vamos para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ensinando, porque os discípulos estavam ali ouvindo Jesus no ensinamento das bem-aventuranças. No Monte das Oliveiras, Jesus fala: e quando orares, não sejais como os hipócritas. Glória a Deus. Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Então, muitas pessoas querem aparecer diante dos homens, querem que eles sejam glorificados, querem que as pessoas reconheçam sua capacidade, sua habilidade, seu conhecimento. Eles são hipócritas. Quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam o seu galardão. Então, quando você é muito elogiado e muito considerado pelos homens, muitas vezes você não está nem fazendo a obra de Deus, você está querendo agradar um ou outro, você não está usando do artifício da verdade. Muitas vezes é bom você usar a verdade, porque, como o ditado fala, a verdade fere. E algumas pessoas não suportam o poder da verdade e ficam magoados, mas não importa. A verdade é a verdade. Amém? Glória a Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em segredo. Então, cada um sabe as necessidades e os segredos e as fraquezas e os desejos do seu coração. Então, cada um tem que ter sua comunhão particular com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, quando você faz para Deus realmente aquilo que você conhece das Escrituras, você não precisa declarar diante dos homens. Quando você deseja o bem ao próximo, quando você ora pelas pessoas, muitas vezes você ora por alguém que nem sabe que você está orando por ele, mas Deus está vendo. Então Ele fala que você está fazendo isso secretamente, mas Ele te recompensará publicamente. Glória a Deus. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então muitas pessoas querem fazer orações para que possa impressionar as pessoas. Isso não tem virtude nem valor. Então, quando orares, não seja como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vou dar semelhantes, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, após a oração assim: Pai nosso que está no céu. Então, você já sabe que Jesus está declarando que você tem um Pai, e esse teu Pai está no céu. É o Pai Santo, soberano e absoluto. Santificado seja o teu nome. Procure viver em santidade e nunca atribuir a Deus aquilo que é pecado. Se você caiu no pecado, foi erro seu e não. Você não foi induzido ao pecado por Deus. Deus não tenta a ninguém e por ninguém é tentado. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então você pede para que o reino de Deus venha sobre a tua vida e que a vontade de Deus seja feita, não a tua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra seja a tua vontade feita como no céu já é feita.
Porque no céu está perfeito. Os anjos estão sempre tendo prazer de obedecer. Eles se alegram em obedecer a Deus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Então isso é uma oração do cotidiano. Isso é uma oração que você tem que fazer todos os dias. Todos os dias você precisa se alimentar. Então todos os dias você precisa agradecer pelo pão de Deus que dá cada dia. Perdoa a nossa Deus. Você precisa do perdão de Deus todos os dias. Então você tem a obrigação de perdoar também todos os dias. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduz em tentação, quer dizer, não nos deixe cair na tentação. Então você tem que orar todo dia. Todos os dias você está sujeito a uma tentação. Todos os dias você está sujeito a pecar e a transgredir algo dos ensinamentos que Deus te declarou. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então você declara: Senhor, o Senhor tem o poder de me livrar da tentação para que eu não caia, me livrar do mal. Então Deus, você fazendo essa oração, se você ia por um caminho no qual você ia ser tentado e você ia cair, Deus fará com que você seja guiado por outro caminho, que você não vai ser tentado e nem vai cair. Amém? Então Deus tem esse poder, porque a Deus pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade.